Essa semana eu vi no Twitter, as primeiras vagas de emprego não é para humanos. Está escrito assim. Chegamos, né, nessa fase. Não é para humanos. Somente... O filme que eu assisti, acho que vai virar realidade. Somente... Tá bem próximo, viu, Fran? Somente agentes. Então eu que sou um desenvolvedor, eu posso desenvolver um agente com inteligência artificial e candidatar o meu agente para a vaga. Incrível. Toda vez que eu vou falar de inteligência artificial, no final, meu último slide é que as pessoas não serão substituídas por inteligência artificial. Elas serão substituídas por outras pessoas que conhecem inteligência artificial. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Play Growth. Meu nome é Alex Oliveira e nós estamos falando sobre crescimento de empresa, tecnologia, inovação, tudo que é uma alavanca que pode ajudar a sua empresa, seu negócio a crescer, né, Fran? Exatamente, é um prazer estar aqui com você falando sobre esse assunto que a gente ama, que é tecnologia. E trouxemos um cara de peso para falar de tecnologia. Exato. Francine Nunes, que está como CEO da C3 Digital. Exatamente, só viajando, não esquece disso. Viajando, É uma piada, indo viu? para Califórnia, fazer um curso no Google. Virei CEO, é só viajar, pesquisar inovações. É que eu vendi assim pra ela, entendeu, Vlamir? Aí ela entrou Ela acreditando. Mas, pô, eu só tinha brincado, né? Você vai ter que trabalhar pra caramba. Eu até atualizei meu passaporte. Por uma coisa foi boa, porque o LinkedIn tá pedindo o passaporte agora pra gente verificar a autenticidade do usuário. Eu já passei por isso. Agora que o meu passaporte tá bacana, já consegui fazer a verificação do meu usuário. Deixa certinho. E hoje, para bater um papo sobre tecnologia e inovação, coisas interessantes, porque você é um cara de tecnologia há 17 anos ali, liderando o grupo IV2. Correto. IV2. Vlamir Iene, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Alex e Fran, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, acompanhando os vídeos de vocês lá no site, lá no YouTube. Boa. E é um prazer estar aqui, falar sobre tecnologia e algo Você está mais. ouvindo algum episódio nosso? Sim, eu vi de vários. E por que eu não vejo um comentário seu num episódio? Não, ó. Faz um comentário! Eu geralmente, é uma falha, mas eu geralmente mando para quem participou. Você já né? está Roberto seguindo Ranzi. a gente? Já está seguindo a gente? Já estou seguindo você. Você já deu uma estrelinha no Spotify? Já. Não, no Spotify não. Você vê que eu tô pegando aqui ao vivo, Fran. No YouTube, sim. Eu tô pegando aqui ao vivo, Fran. Ficava usando o Apple Music no Spotify, não sou usuário. Você que tá nos seguindo. Ó, a gente quer muito saber se você tá curtindo, pra gente ir ajustando, melhorando. Então, deixa seu comentário, deixa estrelinha no Spotify, porque a gente tem visto o nosso impacto, a gente já bateu 15 mil inscritos no YouTube, a gente já impactou 200 mil pessoas, mas de 200 mil pessoas, eu quero saber mais o comentário. Esses dias, uma pessoa que eu conheço me mandou um trecho do podcast, porque ele achou muito engraçado. Boa. O Alex falando assim, porque a gente tem que ser o mestre Yoda para os nossos liderados, né? E aí eu virei para ele e falei, às vezes eu me sinto Chewbacca. E aí ele fez E aí a pessoa pegou esse trecho e me mandou. Eu falei, puxa, podia ter comentado lá, não devia ter pedido. Comenta lá. Comenta, pessoal. Fala mal! Eu gostaria muito de conquistar o primeiro hater da Francine. Eu já tive um hater. Teve um hater. Mas eu queria muito um hater pra Fran. Ela merece, pessoal, um hater. Acho que todo mundo que faz conteúdo... A gente começa com elogio antes, vai. Eu não tô psicologicamente preparada para Não tem jeito, faz conteúdo, se tá nas redes sociais, tá aberto a isso, né? Pode verdade. ter ali. Vlamir, obrigado você estar ali nos acompanhando, obrigado você ter vindo, porque a gente quer ouvir de você, porque não é fácil, vim há 17 anos à frente do Grupo IV2, mantendo o crescimento dessa empresa, mantendo inovação, mantendo lançamento de novos produtos. Me conta logo, o que você faz, o que você fez? Falou, Alex, isso daqui que eu fiz nesses 17 anos que eu estive no Grupo IV2, que agora você também você está como presidente da Associação de Tecnologia aqui de Jundiaí. Correto. Você também faz parte... é tanta coisa lá no seu currículo, tô com a memória. Tá com tempo de sobra, né? Tá sobrando. Vou dar umas tarefas pra você. Você vai vir como Coloca ele pra viajar. Não, ele vai ser meu mentor para desenvolver soluções de IA. A gente tá procurando novidades. Você tá de presidente da associação da TIGIM. Da TIGIM. E vice-presidente do Conselho de Ciência e Tecnologia de Jundiaí, que é municipal. Mostra bem da sua carreira, da sua constância.
Mas isso eu quero saber. O que fez, Alex, se eu não tivesse feito isso, eu já teria quebrado. Nesses 17 anos que eu estive à frente da empresa, o que você fez que manteve você de pé e está trazendo você até hoje e te ajudando a crescer? Boa pergunta. Acho que se for resumir em uma palavra, resiliência. Não é fácil, né? Empreender no Brasil. Não é fácil empreender em nenhum país, mas aqui no Brasil ainda tem algumas camadas. Alex, eu fui teimoso em alguns momentos. Várias vezes. E eu conto isso, eu gosto de escrever também, né? Como vocês fazem, estão nas redes, eu gosto de escrever. Eu criei uma história falando sobre a jornada de um CEO, né? Porque às vezes a marca CEO, você chega, nossa, super importante, mas as pedras que a gente já quebrou, todos nós, né, nessa mesa. Achando que vai só viajar. Achando que vai viajar, né? Não é fácil, você tem que cuidar de muitos detalhes, né? E há 17 anos atrás, eu tinha esse sonho de empreender. Eu sempre fui da área de tecnologia, estudei tecnologia, me formei em engenharia da computação e eu me preparei basicamente para empreender. 17 anos atrás não tinha nada, né? Não tinha internet, não tinha onde você buscar informações de como que eu emite uma nota fiscal, primeira nota fiscal da sua empresa, como que eu abro. E eu lembro que eu abri minha empresa, eu tinha lá um notebook Toshiba, que eu guardei ele até hoje, no nosso museu do Grupo IV2. Eu tinha um celular fixo e uma sala de 17 metros quadrados. Esse foi a minha preparação básica que eu consegui. Foi o primeiro dia de trabalho, surgiu disso, né? Eu vendi um carro, eu era consultor antes de abrir a minha empresa. Você era consultor, né? Eu era consultor de uma empresa, uma das maiores empresas de RP no Brasil. Foi comprada, chamada DataSul. A DataSul, a TOTUS comprou a DataSul. Comprou, exatamente. Sim. E eu venho desse mundo, eu era um dos consultores. Os caras que faziam a DataSul rodar era tudo bom, hein? Porque a DataSul era pauleira também. Era um RP pesado. Era um RP complexo, burocrático, né? Exato. E tinham poucas pessoas no Brasil. Eu fui contratado, eu estava no penúltimo ano de faculdade, não tinha gente no Brasil. A DataSul usava o banco Oracle? Usava o banco Progress e tinha Oracle também. Sim. Ele tinha... A maioria esmagadora era esse banco Progress que pouca gente conhecia no Brasil e era um deles. Eu era um dos 5 no Brasil. Bacana. Que como jovem estagiário, mergulhei, aprendi, enfim. Guardei o dinheiro, consegui as compras como consultor ganhando bem, né? Os consultores atuais ganham muito bem, né? Os profissionais. Consultor SAP, o consultor da TOTUS, acaba... E foi o primeiro dia de trabalho meu. Eu vendi o carro, coloquei o dinheiro na poupança, fiz as contas. Se eu não vender nada em um ano, eu vou ter que voltar a ser solteiro ou casado? Cara, solteiro. Com solteiro a gente acaba correndo mais risco, né? É um pouquinho mais fácil quando você tá solteiro. Aí você fala assim, se der tudo errado, eu volto pra casa da minha mãe. O risco é menor, né? Os custos são menores, né? Hoje, casado já bastante com uma filha de 10 anos, então... minha filha também, 10 anos. Uma filha só? Uma só. Aí você, moleza, você repensa um pouquinho, né? Eu tô nessa fase. Moleza vocês dois, hein? Tem outras responsas, né? Com o filho agora. Eu acho que assim, a gente já fez o nosso papel pro mundo, colocou um DNA bom. O certo é colocar 2, porque daí você repõe, entendeu? Morre dois, fica 2. Biologicamente falando, matematicamente. Eu aprendi que biologicamente a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Boa. Né? Sim. Já fiz a etapa. Tudo certo. Só tá faltando a última agora. Escrever o livro. Tem um versículo. E plantar uma árvore. Tem um versículo na Bíblia. Eu sou muito ligado à cultura judaica, né? Que ele fala assim: que os seus filhos serão como o alforge, né? Serão como flecha no alforge do guerreiro. E o alforge era um lugar de colocar as flechas, né? E dizem que eram 5 flechas. Eu falei, porra, não, já tô abaixo da meta, né? Nossa, eu tô muito abaixo da meta. Algumas aí. 5 flechas, aí eu falei, não, olha, 2 flechas já tá legal, né? Atualmente aí, já tá bom. Eu não posso reclamar de nada, então eu já tô com 2 flechas, mas o ideal seriam 5 flechas. A minha vale por 5. Eu fui naquela palestra do Aaron Ross, o ano retrasado, que ele veio pro Brasil. O Aaron Ross que escreveu Receita Previsível. E ele começou a palestra mostrando 12 filhos. Nossa. E falou, gente, vocês têm que comprar minhas coisas. Olha a quantidade de filho que eu tenho. É um bom... Eu fui dar palestra o ano passado. Eu comecei... Gente, deixa eu apresentar para vocês aqui minha família, para vocês terem vontade de comprar aí meu serviço. Mas só 2, tá? Pô, se mostrar 12... eu compro o que o cara quiser. Eu preciso ajudar esse cara. Eu também penso assim. Volta lá.
Eu venho de uma família de 6 irmãos, né? Ó, Então pô. agora diminuí. Agora cada irmão tem uma filha, um filho ou 2, Alex, para dar uma balanceada. o trauma foi grande, Alex, de lutar por 6 Danone. E 6 homens. 6 homens fácil. lutando pela atenção da mãe. Da sua mãe. Não foi fácil. Mas começou essa jornada minha do empreendedorismo, começou desta forma, uma forma que muitos brasileiros começam, né? Com pouco investimento ou nenhum, e criando a sua própria empresa, sua estrutura. E de lá, só para fechar aquele raciocínio, tinha feito o plano, né? Isso é uma coisa que pouca gente faz hoje quando vai abrir uma startup, sem esse plano e sem uma rentabilidade possível para viver, né? Durante um período. Sim. Eu fiz para 12 e tive a sorte, foi sorte mesmo, que não tinha grandes planejamentos, de vender o primeiro cliente em 6 meses. E Sim. de lá para cá, a gente conseguiu continuar nesse crescimento e evoluções, né? Do segmento de tecnologia. E a sua você pergunta... era uma soft house ou você já tinha começado com um produto? Era só software house, era só consultoria pura, entregando as Implantação. mesmas implantações. Sim. Como eu fazia, o conhecimento que eu tinha, e foi contratando um consultor, outro, formando os times, mas para entregar serviço. E que momento você virou a chave e falou, preciso ter um produto? Isso foi 2013. 2013 a gente teve uma grande mudança dentro da IV2. A gente estava trabalhando com consultoria em projetos, RPs, e teve uma mudança de uma nova plataforma que chegou para o Brasil, que era para automatizar processos. Então foi 5 anos depois da empresa, você falou, vamos criar um produto e Exato. já começou com uma pitada de automação. Automação de processo e nessa modalidade de SaaS, né? Que até então era só vender serviço. A empresa vivia de consultoria, vender os projetos, mas termina um, corre atrás de outro, mais serviço, pode ter Tem uma maré baixa às vezes, Exatamente. né? Porque daí às vezes os caras são muito bons tecnicamente, mas às vezes não tem ninguém comercial no time, né? Para a empresa. Você era o cara comercial? Não, eu sempre fui da área técnica. Não, mas na IV2, você que trazia os negócios? Sim, no início, 100% eu. Aí os consultores, eu continuei no comercial, até um ponto que entrou um gerente comercial e começou a tocar. Né? Mas eu tenho esse DNA de técnico, a formação, mas eu adoro a área comercial. Então, a área comercial, você se conecta fácil. Fácil, sem essa integração com os clientes, né? Tendo esse DNA de ir lá no cliente, entender as dores e entregar software. Ali em 2013 você começa um produto, que é esse produto que é o seu carro-chefe hoje de RH? Era uma semente dele. O de RH tem só 3 anos de vida. Tá. Então, 2013 era mais uma ideia de uma criação termos um próprio sistema e vender na modalidade SaaS, né, que é o Software as a Service, que você recebe mensalmente pelo uso, como um Netflix. Sim. Você está ali usando o software e pagando para o dono do software, no caso nós, um valorzinho pequeno mensal. Mas essa foi a primeira semente de 2013 que nos deixou viver durante a pandemia. Olha só, né, se a gente não tivesse plantado isso lá atrás, há muito tempo, e criado sistemas durante a pandemia, possivelmente estaríamos quebrados. Porque parou os projetos, né? No início da pandemia foi muito bom para empresas de tecnologia. Todas tiveram que ir para o mundo digital, tiveram que trabalhar aqueles de casa. projetos que estavam engavetados saíram todos de uma vez, né? Exato. Tá autorizado. Exatamente, entregar coisas muito rápidas. Então, mas depois disso, os projetos acabaram, finalizaram, os problemas de pandemia de 2 anos. Né? E quem nos sustentou durante muito tempo, a nossa empresa, foi os produtos SaaS. Foi as mensalidades, os valores que a gente já tinha. Você sabe quem está nos ouvindo, você, às vezes fala, não sabe, está pensando em empreender. Empresa de tecnologia, a gente tem essa receita recorrente. Exato. E a C3 sempre teve receita recorrente, né? Mesmo sendo uma agência de marketing, né? Mas a gente sempre foi digital, né, Fran? E essa receita recorrente, que às vezes é pequena, mas depois de um certo tamanho, pega um volume. E aquilo empurra a empresa para frente, né? Então veio uma pandemia, a gente tinha muitos clientes que pagam manutenção, que pagam hospedagem, que pagam serviços recorrentes, que mesmo que o cara parasse com o marketing, ele teria que continuar pagando. Aquilo empurra uma empresa, Fran. Essa receita recorrente, né? É você ter um colchãozinho, né? Pra você ter onde você se segurar, né? Porque realmente na pandemia eu acho que
Nós até brincamos na agência, a gente fez alguns cenários, né? A gente tinha o cenário 1, que era um cenário tipo, vamos segurar as pontas, não vai entrar talvez Caindo novos clientes 20%. e tal. Nós tínhamos depois um cenário 2, que era um desastre ambiental já, né? Tipo, Caindo tal. 40%. E nós tínhamos o cenário que nós denominamos como Walking Dead, a galera virando zumbi mesmo. Era perdendo 70% de tudo. Então, Aí eu falei pra minha esposa assim, até que enfim, você 10 anos assistindo essa série porcaria do Walking Dead, aí agora é nesses momentos que eu conquisto os meus primeiros haters. Essa série até que enfim vai servir pra alguma coisa, Thaís. Você vai liderar a nossa família no apocalipse zumbi. E qual plano vocês efetivaram? mantivemos o primeiro. Ficou só a pandemia 1. Né, com Parabéns. sorte. Mas nós tivemos que fazer uma previsão do que queríamos fazer planejar. se acontecesse isso ou aquilo, né? E eu acho que uma das coisas que nos segurou foi Esses contratos longos, né? esses contratos que Isso estavam realmente. ali. Isso Empresas pra de quem tecnologia têm um pouco essa vantagem. Tem. Ó, gente, eu não sei você que está empreendendo no Brasil, mas se você falar, Alex, monta um restaurante, cara, não sei, viu? Alex, monta... Cara, no Brasil, eu só montaria uma empresa de receita recorrente. O SaaS, né? Exato. E hoje essa é uma frente, quando você vai falar em startup, eu escuto muitas startups, né? Por esse trabalho que eu faço na cidade. E a primeira coisa é essa, né? Eu vou vender serviço. A primeira coisa não é escalável, né? Você vai vender serviço, você vai ter que vender um, depois vender outro, depois vender outro. Se você está vendendo um software, um produto, um hardware, mas tem esse valor mensalizado e é um contrato longo, né? 12 meses ou 24 meses, vai perpetuar a empresa e com certeza vai ser muito mais bem vista no mercado, né? Para investidores. Vlamir, você fazia o que de estratégia de marketing? Que você fala, Alex, isso daqui deu certo para mim. Não tá dando mais certo hoje, não tem problema, mas o que você fala assim que foi uma estratégia de marketing ou de vendas que você fala, pô, isso daqui foi uma jogada que foi boa? A gente tem, desde o início lá, desde quando a gente conseguiu, né, montar uma área comercial interna, uma área de marketing interno. Então a gente tem lá 2 pessoas fazendo marketing para nós. A gente tem 4 empresas dentro do grupo. Sim. E uma das estratégias que eu faço desde quando a gente conseguiu abrir a primeira vaga para marketing é o investimento interno na área de marketing. A gente gosta de agências, né? Temos colegas nas agências, claro. Mas elas precisa ter alguém gerenciando, precisa ter um dono lá dentro de marketing. E uma coisa que a gente começou a fazer há não muito tempo, mas há 5 anos, é investir no mundo digital. A gente está presente no mundo digital, nas redes sociais, a gente conecta muito com, apesar de não ser o nosso público final, né, que o nosso público final é o B2B, são as empresas que contratam os projetos, a gente investe muito na geração digital, na geração Z, que é a nossa marca sendo falada para eles, né, entre eles, e as divulgações dentro das empresas por eles. Então a gente tem uma estratégia de conectar com essas gerações. Isso deu certo para nós. A gente conseguiu, na área de tecnologia, um dos grandes problemas que todas as empresas têm é manter funcionário. Funcionário hoje o turnover gigantesco, ainda mais se é um bom profissional. Ele é visto por empresas americanas, europeias e com salários 5 vezes maior do que aqui. Então, um dos problemas que a gente tinha que E o cara não precisa nem ir embora mais. Exato. Ele tá home office, dentro da casa dele, né? Pagando os custos de uma cidade do interior do Brasil e ganhando em euro ou dólar. Então, esse investimento, essa sua pergunta, o que deu certo para nós, foi essa virada de chave que não foi uma estratégia não tão pensada, mas que deu certo porque a gente consegue, no final do dia, até reter talentos por isso. A nossa marca estar em evidência como uma boa empresa para se trabalhar, uma empresa que tenha credenciais para entregar os projetos que a gente tem. Então, esse tipo de divulgação que a gente faz nas redes sociais é um pouco para essa conexão. Que bacana, né? O marketing feito não só para vender o produto, mas para reter talentos, né? E de fato Hoje em dia, você tem que mostrar que a marca é boa para você reter talento. Não quero trabalhar naquela empresa ali, né? Porque vamos ser sinceros. Quem, de fato, tem valor na empresa são as pessoas, né? São elas que levam a boa qualidade da entrega, no nosso caso. Eu prestei mentoria para um pessoal lá em São José, que eu estruturei a área
de SDRs, né? Que é da Obrasplan, que é nosso cliente também ali de performance, né, Fran? Sim. Então, eles já estão conosco há 4 anos ali com a C3, mas eu não estou mais na agência, né? Então, eu acabo prestando mentoria, consultoria, quando dá certo. E implantei para eles um sistema de SDR e tal, deu muito certo. Mas eu tive que provar para o dono, cara, você tem que tratar Tem que bem o investir. time. Você tem que chamar o rapazinho, tá começando, meu, dá valor. Investe. Porque se você montar um bom time, é esse que é a jogada. Só montar processo, só trazer tecnologia, mas não ter pessoas ali empurrando todo dia, aquela paixão. O cara tem que ter aquela vontade de entregar, de atender bem, de atender rápido. E essa foi uma virada de chave, né? A gente conseguiu conquistar as primeiras pessoas do time e segurá-las. E ele não queria dar comissão, né? E eu sou a favor de vendedor ter comissão. Sem limite, exatamente. Sem Né? teto, sem teto. Sem né? teto. Pô, Esse cara, é o vamos modelo. mostrar pra ele que pode virar a vida dele. E isso deu muito certo. Quer dizer, juntar tecnologia com pessoas, né? Essa é uma coisa super importante. Para a nossa área, isso foi uma das coisas que deu certo. A parte de... Você comentou a parte comercial, né? E comissão é aquela coisa que o vendedor tem que estar empoderado. E no nosso caso, é um vendedor que tem que conhecer um pouco, né, da parte técnica da coisa. Não tem como escapar. Porque ele vai ter que conversar com um cara técnico do outro lado, né? E responder que ele conhece aquilo. Né? É diferente de vender uma caixinha de Office, né? Que todo mundo já sabe para que serve. No nosso caso, ele tem que provar isso, tem que ter conhecimento técnico na área comercial. Mas deu super certo. Nossa área de marketing se conecta com as agências, mas eles são os responsáveis para tocar os eventos que a gente tem. Os eventos, inclusive esse ano, o nosso diretor lá abriu o bolso, né, para participar de eventos externos. A gente já está em 4 este ano, já fixos, né, praticamente no estado de São Paulo, Rio também. Eu acho o evento ótimo. E uma coisa que às vezes eu, agregando valor aí, trazendo um pouquinho da minha visão. Às vezes eu acho, Franco, que o pessoal gasta uma grana para estar lá no evento. Você tem clientes multinacionais que estão sempre gastando com eventos. E a nossa agência faz isso e eu acho isso bacana. Tá gastando uma grana para estar lá. Pô, gasta 200 mil para montar o stand. Mas não faz um trabalho antes. E eu tenho essa ilustração na cabeça. Quando a gente ia, não vai mais, né? Infelizmente, para aquela feira da 4 rodas, a gente vai na cabeça falar assim, pô, eu vou lá, eu vou visitar a Lamborghini, vou visitar a Ferrari. Você vai na cabeça, carrões, né, que já você vai na cabeça os lugares que você tem que ir. E aí você vai vendo os outros meio no supetão. O cara ir para um evento onde ele pensa antes, poxa, preciso passar na IV2. Isso é legal. Você tem que fazer alguma isca. E às vezes as pessoas procuram pelo evento. Não procura no Google evento? Sim. Você disputar aquele termo no Google. Você disputa o termo Aparecer no antes, Google, as pessoas falam, evento tal. Aí você tem uma landing page do evento, você dá o link do principal do evento, estaremos lá também. Visite o nosso stand, porque no nosso stand, se você for lá, aí é uma experiência no stand. E eu acho assim, às vezes alguma coisa que tem a ver, tem que ser alguma coisa que agregue valor. Mas, por exemplo, você coloca um totem lá, que a pessoa tira a foto na hora, tal, vai concorrer a aquelas câmeras que agora Polaroids, né? Sai o papelzinho na hora. Sai o papelzinho na hora. Vai concorrer legal. a uma Polaroid no final, mas você vai participar... O Smart City, que é uma tecnologia que vocês estão lançando, que é fantástico. Um digital. É um pouco aquela ideia da Second Life, que era ter uma vida lá digital, dentro de uma cidade. Exato. Então o cara vai pra feira, eu preciso ir na IV2. Chega lá, a gente tava num evento, não sei quanto custa, tá? Sim. Mas você fica de pé e vem uma câmera te filmando assim. Sim, tira aquele 360. Aquele 360. Né? As pessoas faziam fila para ganhar, às vezes, uma experiência simples. Esse vídeo, né? Mas eu acho que o máximo do último evento que nós fomos foi a maquininha de pegar pelúcia. Essa daí. Acho que foi a Econodata, que eles têm um mascotinho. Sim.
E eles fizeram o mascotinho em pelúcia. E essa maquininha de você pegar a pelúcia tá virando uma trend na internet, né? Porque quem consegue pegar, publica e vira uma coisa de louco, Sim. né? Porque, no entanto, nos shoppings você vê aquela leva enorme, né? Sim. Tá Boa. super em alta. E nesse evento que nós fomos, a fila era quilométrica pra pegar o bichinho na máquina. Ninguém Eu tava nem aí achei- pra feira, tava mais atrás da Cara, mulher. uma eu diversão, achei né? aquilo Fantástico. sensacional. Eu falei, não acredito. O cara teve uma sacada tão boa. Porque se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu teria ficado lá pra pegar o bichinho. Mas você sabe que pensar nisso, você vai extrair mais do ROI. Você fizer um Exato, trabalho do antes, investimento. um trabalho no dia e um trabalho depois. Às vezes eu vejo o pessoal gastando uma grana com o evento, Só vai, né? mas de Só repente no não dia. consegue extrair É. tudo que poderia, né? Não, fantástico. Essa é uma dica super importante. É o investimento que tem que ter antes, né? As feiras não são baratas. É. E a gente não combinou aqui, mas essa história do pegar o bichinho de pelúcia tem uma história muito interessante que tem a ver com marketing, né? As feiras da FENS aqui de Jundiaí, que é no Parque da Uva, do ano passado, Sim. nós participamos como IV2, levamos a tecnologia do óculos 3D lá da Meta, e tinha a máquina de pegar os bichinhos de pelúcia. Era onde tinha mais fila. É incrível. E sabe qual foi a sacada deles? Que eu achei fantástico para o marketing e para a venda, né? São microempreendedores de Jundiaí que estão lá. Uhum. E eles iam comprar em qualquer bancadinha, ganhavam um papelzinho da máquina de pegar a bolinha. E dentro das bolinhas tinha, quem conseguia, todo mundo conseguia ir lá pegar uma bolinha, que sai todas. Lá dentro tinha um desconto em outra loja, em sorteado, em outra loja. O que aconteceu? Cross-selling. Ele ia comprar mais. Então ele só ia para comprar um sapato ali. Só que ele ganhou um voucherzinho, foi na máquina, se divertiu, tinha um monte de fila. Pegou outro, um desconto de 10%, 20% ou 30% na lojinha tal. Ele ia lá e comprava mais. Então, todo mundo dentro da feira, depois foi unânime, eles foram falar, nossa, essa máquina não pode faltar em nenhuma feira. Eles venderam mais. Que é a experiência, né? A experiência Essa de máquina, estar ela é lá. realmente, ela deve ser estudada. Porque eu lembro, minha filha tinha mais ou menos uns 4 anos e eu e meu marido estávamos num lugar e ela viu um coelhinho dentro dessa máquina e ela queria aquele coelhinho. Eu olhei pra ele e falei assim, nós não vamos conseguir pegar esse coelhinho. Ele falou, Fran, mas se a gente não conseguir, essa menina vai ficar doente. A gente tava quase entrando em contato com a moça, quanto que você quer pra você abrir essa máquina pra pegar esse coelhinho? Que ela quer esse coelhinho. Eu Ela te tinha dou 4 5 aninhos, fichas. tadinha. que não. Tem essa fase. Eu lembro que nós compramos umas 2 fichas primeiro. E Nossa. ele pegava o coelhinho e ela... Aquela Gente, carinha, sabe? Carinha E do o gato pai e do a mãe ali Shrek. falaram, vamos ter que gastar. Aí ele pegou mais. Eu sei que no final das contas, eu acho que a gente gastou uns R$50. Mas ele finalmente conseguiu Pegou. pegar o coelhinho. Quando Que ele legal. conseguiu, ela achou que ele fosse o campeão dos campeões. Porque ela falou, não acredito que você teve força. Porque ela entendia que o pegadorzinho tinha que ter força pra pegar, né? que legal. Então, Você viu assim, que ou seja, é algo que gera expectativa. Você fica na torcida pra ver se você vai conseguir. E essa maquininha, eu acho que é um lance muito inovador, assim, pra utilizar a favor das feiras. E viu, Vlamir? Você está na área de tecnologia e a gente acredita que tecnologia é uma alavanca de crescimento Com certeza. nas empresas. Quem não foi para o e-commerce antes não colheu todo o resultado que poderia colher na pandemia, né? Verdade. Quem estava um pouco mais preparado colheu mais resultado. Hoje, o que você enxerga? A gente está no hype da inteligência artificial, mas o grupo IV2, vocês têm a solução de automação, tem a solução de RH, que às vezes a empresa é grande, tem um SAP, mas o SAP eles têm que ter outras soluções para se agregar, né? Às Exato. vezes o próprio RP não resolve tudo, né? Correto. Mas trazendo aqui para pequena e média empresa, que momento que o cara tem que falar assim, gente, vamos fazer uma coisa mais robusta, vamos investir num RP? Parece que é uma decisão que a média empresa, chegou o momento dela instalar um Salesforce, instalar um TOTUS na vida, Exato. contratar uma empresa para automatizar a parte de RH. O que você poderia falar sobre isso?
Essa a gente visita muito cliente, essa é uma dúvida do outro lado da mesa, né? Do dono da empresa, geralmente, ou um C-level, do momento de investimento. A maioria dos clientes começa achando que a tecnologia não é uma prioridade para ele. Ele vai se virar do jeito que está ali, com uma planilha Excel, fazendo as coisas das formas mais manuais, até o ponto que ele começa a enxergar que a concorrência já está na frente dele. O e-commerce que você comentou, né? Muita gente demorou para ir, e os que foram, né, colheram muito mais frutos. Eu acho que esse entendimento de que um sistema é muito caro, é lógico que ainda é para alguns tipos, né? A gente vai falar de grandes RPs mundiais, mas tem coisas bem mais baratas que um empresário já poderia estar usando para organizar a casa. Inclusive com inteligência artificial e muitas gratuitas, né? Você poderia já implementar coisas mais simples dentro da sua empresa, usando as disponíveis do mercado e já usar tecnologia para um fim, né? Que a gente sempre fala, eu sempre falo isso quando eu estou falando de tecnologia, que tem que ter um propósito, né? Vou investir para quê? Eu vou investir num RP para conseguir emitir mais rápido as minhas notas fiscais e poder saber se estou ganhando ou perdendo dinheiro quando eu falo quanto eu gastei para produzir, quanto eu produzi, quanto eu vendi. Um RP vai dar isso de uma forma muito mais rápida. Então, quando o empresário começa a entender que a tecnologia vai gerar mais dinheiro para ele, isso é propósito. E aí ele vai mergulhar, vai investir, tem um desembolso geralmente maior no primeiro mês, ele vai ter que pagar o software. Né? Não tem Eu acho que é essa conta que tem que ensinar o empresário a fazer. Quanto você economiza de tempo. Alguns anos eu atuei trabalhando lá para a Benner e eles tinham comprado um software que era jurídico. Sim. E um banco começou a usar o software e a conta, você fala assim, Alex, quanto custa esse software? 2 milhões. Mas, cara, não é essa conta que eles fazem. Quanto vocês gastam de ter desorganização na empresa para cuidar do jurídico? A empresa tinha, assim, agora não me lembro números reais, mas era algo na dimensão de 70 escritórios espalhados no Brasil de advocacia. Nossa. Um sem conversar com o outro, onde a empresa ganhava ações e não ia lá buscar o dinheiro. Tava o dinheiro na mesa, literalmente. Porque não, ficava perdido o dinheiro. Então, 20 milhões eles gastavam por ano de ações. E a ideia é, com esse software, nós vamos no primeiro ano, isso vai cair para... Não sei números absolutos, mas vamos supor, no primeiro ano, esses gastos de desperdício, de falta de performance, de perder ações, de ganhar ações e você não pegar nenhum dinheiro, no primeiro ano, a gente vai economizar 2 milhões. No segundo ano, isso daí vai cair. É o retorno, né? Então o empresário para de olhar esses 2 milhões iniciais e começa a olhar que ele vai economizar os 20 milhões. É um pouco o que a gente faz o cliente pensar quando investe em marketing, né? O raciocínio tem que ser o mesmo, né? Exato. Mas é difícil fazer essa chave virar no empresário, que ele tem que enxergar isso mais a médio e longo prazo. Era mais difícil. Atualmente, eles já estão mais antenados com o que está acontecendo. Né? Acho que a evolução de todos eles, todos os empresários que estão aí, então, já tem essa visão. E outra coisa que está acontecendo muito agora, você está com essa frente, né? Nós falamos aqui, de inteligência artificial. Mesmo que eu não vá fazer nada na minha empresa hoje com inteligência artificial, eu já preciso entender o que é isso e o que estão fazendo, né? Para até achar o momento certo de eu poder fazer algo dentro da companhia. E para a área de marketing, a gente estava falando, já tem coisas de inteligência artificial que já conseguem fazer funcionar para dentro de uma empresa. Imagine um atendimento de um chatbot que você tem hoje no seu site, a empresa tem no seu site, que é aquela... Hoje o chatbot tradicional, você faz uma pergunta, ele vai ver as opções que você cadastrou e vai te responder. Você escolhe um para falar com o financeiro, 2? Exato. Esse é o de décadas que estão lá, que a gente brinca que você tá louco para ver onde que vai falar o 9 para alguém te atender, né? Sim. Digite 9 para falar com alguém. Então não tem inteligência nenhuma. É aqueles que dá raiva, né? Exato. Você tá ali, coloca seu CPF. Alguns até funcionam bem, mas que são muito processuais, tipo, se você quer acionar o Porto Seguro. Ainda parece que é simples. Cara, eu quero pedir um seguro, esse é o meu carro, esse é o meu endereço, quero pedir para vir dar uma olhada na geladeira.
Alex, eu precisava agendar uma consulta médica. E aí você vai clicando nessa sequência. Começa a te dar uma raiva tão grande, mas Não, tão porque grande. não ficou porque... Que não atinge o objetivo. Não, porque a ideia é exatamente usar a inteligência artificial, né? Você tá falando desse produto. Gostaria de agendar uma consulta com o Dr. Alex. Pronto. Bacana. Qual convênio você... Bacana, vi que você quer agendar e tal. Me passa seu contato, qual convênio você tem, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Vai puxar no dados e vai falar, já vi que você já é paciente do Alex. Não precisa perguntar se eu já sou paciente do Alex, entendeu? E aí chega uma hora, olha, próxima data disponível é essa. A gente tem tal horário. Algum dos horários te atende, sim ou não? Não me atende. Então, peraí, vou te passar mais opções. Nesse caso que eu fiz, não. Chegava uma hora, quais são os horários? Aparecia ali, e aí eu tentava ir pra frente, ele não ia, ele não dava opção, eu tentava voltar, ele não voltava. Não, Enfim, quando eu fechei e voltei de novo, eu precisava esperar 24 horas, porque o Bolt entendeu que eu continuei a conversa. Ele não entendeu que eu saí da conversa. A tecnologia jogando contra. Né? Eu tive que esperar um dia pra entrar de novo. Eu falei, não, eu quero muito marcar essa consulta. Mas eu tenho que querer demais. Mas demais mesmo. Essa é a realidade hoje, né? Quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, nesse caso pouquíssimo ou nada, né, de inteligência artificial, mas o que já é uma realidade, os grandes bancos já estão fazendo isso, né, com grandes critérios de segurança de dados, mas hoje, nesse seu exemplo, a inteligência artificial tem que ser aquela inteligência que está preparada para entender o que eu quero, de uma forma simples e rápida. Então, quando você colocar, eu quero uma consulta com o Dr. Alex, ele já vai te sugerir o horário, porque ele sabe das últimas consultas, quais foram os últimos horários que você fez, qual a região, qual o local, tudo isso antecipadamente para ele te falar, olha, já consegui, tem agenda para tal dia, tal local. Você vai ler e falar exatamente o que eu queria. E ok aqui, confirmado, recebo o e-mail. Essa é a inteligência artificial que já está sendo usada por poucas empresas, mas já está, e que daqui a pouco os pequenos, os microempreendedores vão ter que estar fazendo isso, vão ter que estar usando isso. É que no caso da saúde, tem um problema que é o próprio médico. Às vezes ele não tem a agenda, ele não compartilha. Não está digitalizado. Vai precisar estar. A clínica dele. Vai ter que estar. Então, são as barreiras digitais. São as barreiras que estão sendo vencidas, né? A gente está com chatbot com hotéis que está sendo interessante. Eu fui palestrar o ano passado em Foz para contar esse case. Ela atendeu 5.000 conversas, fechou 400 mil de vendas no mês de novembro. E o hotel, ele tem uma demanda que o chatbot cai muito bem. As pessoas... Oi, tudo bem? Vocês têm ferro de passar roupa aí? Sua piscina é aquecida? Sua piscina é aquecida? Vocês têm sauna? As respostas rápidas. Se eu quiser adicionar mais uma cama no quarto, eu posso? Vocês têm pet? Aí... o chatbot responde tudo. Beleza. Então, quero fazer uma reserva. Tudo bem. Aí o chatbot fala, tudo bem, quanto você quer entrar? Quantos adultos, quantas crianças? Aí o cara, 2 adultos e 2 crianças. O chatbot, qual a idade das crianças? Às vezes o cara quer burlar a idade. Sim. Então, eu acho que o chatbot é a frente que eu quero atuar na minha startup, que é a MakeTalk. Mas eu sei que a EV2 também atua nessa área de chatbot, desenvolvendo soluções. Eu acho que é um grande começo, Vlamir. Chatbot com inteligência artificial, empresa pequena, média ou grande. Eu tenho uma brincadeira que é o seguinte, se a empresa é muito grande, pensa num transatlântico, né? É difícil mexer, uma que transatlântico não dá ré, né? Dá para jogar um jet ski na água. Sim. Então esse chatbot é um jet ski que você joga na água. Pô, vai ali, busca aquilo e traz. Exato. Então parece-me, eu gostei do que você falou, não é só, Alex, às vezes não é só a tecnologia, às vezes a empresa também não está preparada para dar esse degrau, não tá num nível de maturidade. Eu tô para ir prestar uma consultoria para uma secretaria de turismo. E são 34 pessoas que a gente vai ter que discutir como usar a IA. Então, há uma semana, eles estão registrando o que eu faço. E já é um desafio, Fran. As pessoas não sabem o que estão fazendo e de qual processo... Eles são dono.
está documentado. Né? Não está tem nem- documentado o que eles fazem na mão, na planilha. É, Só comprar ferramenta não vai resolver. não vai. Porque o cara começa ali no ChatGPT, ele cansa. Porque o ChatGPT toda hora input. Ele fala, mas aqui eu faço mais rápido se eu fizer sozinho. Ah, o ChatGPT errou. Mas ele não sabe que dá para treinar e criar um assistente dentro do ChatGPT. Você não precisa nem contratar ninguém. É. É. Que é o que você falou, Subo, gratuito, né? subo E com todos os custo. meus documentos. Você tinha me questionado, Alex, pô, às vezes não escreve com o meu tom. Você escreve 10 textos seus, com Sim. 10 e-mails, 10 propostas. Escreve 20 textos seus. Escreva com a minha linguagem ainda. Com a né? sua linguagem, com os seus quaquetes. Escreve prazerzaço no final, abraços, beijos. Sobe esses PDFs num assistente do próprio ChatGPT. Dá para você fazer isso. Dá para você fazer isso em casa, né? Dá pra fazer. É o começo. E grátis. ainda. O notebook, Google Notebook, LLM. Eu dei treinamento pro meu time, sobe tudo lá e fala assim, ó, olha, recebi esse e-mail, e responde para mim esse e-mail como se fosse eu. Bum! Você toma um E susto. ele faz um podcast também. Não sei se vocês conseguiram Tá em inglês, testar. tá legal. Ainda só tá em inglês. Tá em inglês, Eu vi. mas é legal que Muito, coloca muito uma legal. pessoa conversando com a outra, pô. Fantástico, fantástico. Você vê a evolução. Eu tô me divertindo com A evolução essa área. tecnológica. Fantástico. E sabe, sem ser muito tecnês, mas essa estratégia nova das pequenas empresas poderem usar a inteligência artificial desta forma, aprender, né? Eu como empresa, ensinar um chatbot a falar como a gente estava falando com a Fran aqui, né? O mesmo tom, mesmas respostas. E conseguimos isso recentemente porque lançaram a técnica nova de aprendizado de máquina. Então agora você sobe o seu conteúdo, eles usam uma técnica que chama o Small Language Model, que é bem mais baratinho, bem mais simplesinho. Diferente do, só troca o S de small para o L de large, que era um monstro, caro, difícil de treinar, anos, né, para você fazer algum tipo de aprendizado. E se a gente pegar agora, a DeepSeek ficou uns dias na moda, porque eles quase que quebraram, eles furaram a bolha. Fizeram alguns perderem alguns bilhões Eles né, vieram, de dólares. eles Porque o vieram raciocínio com um raciocínio deles diferente, né? Esse. Eles, claro, além de criar modelos menores, tá mais eficiente, porque ele desliga partes do sistema neural. Porque às vezes para resolver um chatbot de um hotel, Não precisa usar a máquina inteira. você não precisa gastar 20 placas da NVIDIA para ficar processando Exato. ali, né? Eles quebraram esse paradigma mesmo de investimento. Eles Né? gastaram menos de 5 milhões para fazer... 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares para fazer a criação. E aí, e qual a técnica que eles usaram? É um pouco disso que eu acabei de falar. Eles foram muito mais simplistas. Eles tinham poucos chips da NVIDIA lá na China, pelos bloqueios. Eram chips antigos até, né? Antigos, para fazerem os treinamentos. Então, enquanto a OpenAI estão com o top de linha, né, fazendo ali bilhões de investimento, mas os melhores chips, a China não tinha essa capacidade. Eles Porque o governo dos Estados Unidos, o Biden, tá? bloqueou Cortou. desde o tempo do Biden. O Biden. Agora o Trump, As então... exportações, agora vai ser ainda mais. É. E foi duas grandes mudanças que eles fizeram como lançamento, como quebra de paradigma. Né? Por isso que muitas empresas perderam dinheiro, porque dá para fazer mais com menos dinheiro. Eles fizeram o seguinte, para aprendizado de máquina, e aí não vou ser técnico aqui para não ser chato, gasta-se muito investimento em energia elétrica e processamento de máquina. Então, gasta muito dinheiro e demora. O que eles fizeram foi igual a gente faz na escola. Fala assim, eu vou treinar primeiro o professor e o professor vai treinar os alunos. Como que as grandes faziam? Treinavam todos como se fossem professores. Então, gastava-se demais e muito tempo. E a DeepSeek fez esse. Tem uma técnica lá, o nome em inglês, mas treina um agente, é o professor, e esse cara é o responsável depois para treinar os alunos. Isso é bacana, né? Porque o mercado chinês, em qualquer área que ele entre, ele tenta popularizar alguma coisa, né? Como um mercado emergente, né? Exato. E ele vem incomodando grandes pessoas, né? Até então, acho que antes da tecnologia, dessa disseminação da tecnologia, eles não eram um calcanhar de Aquiles para os grandes, para outros países, né? Copiadores, né? Mas hoje, Aquelas se você ouvir hoje, né? Não, mas, eu gente... fiquei escutando o discurso, né? Bem polêmico do... Esqueci o nome dele, do cabeça branca lá dos Estados Unidos.
Você acabou de falar o nome dele? Joe Biden? Do Trump. O Trump? Do novo Pelo amor de presidente. Deus. São dois cabeça branca, aí você me confundiu. O Trump tá em todas as redes sociais. Ele tá ele em todas as redes conseguindo o sociais, que ele mas quer. se você escutar, né, sem pensar nas questões polêmicas do negócio, ele quer tentar fazer os Estados Unidos voltar a ser aquilo que era antes, com a grande valorização, porque eles sentem a invasão do mercado estrangeiro, né? No caso, a gente está falando da China. Então, analisando o discurso dele, foi uma das primeiras vezes que eu vi um presidente dos Estados Unidos preocupado. Né? É que a inteligência artificial virou uma questão de segurança nacional, Fran. Sim, não, mas É um eu caso digo, eu importante. falo É mais um caso... é uma é um grande caso, potência, né? É que nós que estamos trabalhando com inteligência artificial, talvez nem nós sabemos a dimensão. Onde vai chegar. Porque tem sido falado sobre uma inteligência artificial geral que é meio enlouquecedor. Porque daí não existe criptografia, Fran. Que ela não consiga quebrar daí. E se juntar com a computação quântica, aí zerou o game. Aí é um bom filme de ficção pra gente pensar. É um né? bom filme de ficção, Mas com que certeza. já tá virando realidade. Mas vamos É uma teoria da conspiração, né? Mas não é nem isso que eu tava entrando. Eu tava dizendo somente pra ver que a potência da Não, com China, né? certeza. Pensando num mercado mais Certeza. simples, mais emergente, E e a ela vem DeepSeek- crescendo muito, né? É que a China tem algo que nós brasileiros seria o nosso sonho. Eles planejam para 50 anos. Longo tempo. A nossa agência, a gente consegue planejar para 3 anos. E já Sim. é, Já no é bastante, Brasil, já. é um desafio. O ano passado nós Muda batemos todas as metas do ano passado. Comemoramos, né, Fran? Opa. Que bom. Bônus de CEO, né, Fran? Opa, aí Ó. sim, hein? E... Viagem pra Disney. Ah, Por isso que eu tô viagem para viajando. Disney não saiu, mas o bônus foi bom, né? Foi o melhor bônus, hein, Fran? É, por isso que eu tô viajando, viu? Tô brincando. Mas Falo pra encher o saco dele. a gente planeja para 3 anos, mas a gente Sim. tem sobressaltos a cada 6 meses, que não é fácil, né? Eles planejam para 50 anos, então eles estão olhando esse jogo e falam, gente, não entra nesse jogo não. A gente vai ganhar daqui 50 anos. Então isso é imbatível, Vlamir. Pensar, não, cara, quem vai colher isso são os nossos netos. Então eu tenho um amigo que tem importado equipamentos de academia da China. Ele falou assim para mim, ele era dono de uma agência digital, ele continua sócio dessa agência, mas ele é muito empreendedor. E ele está importando esse produto da China, equipamentos de academia. Ele falou, Alex, as fábricas é coisa de outro mundo. Cara, é coisa que monstro, limpo, organizado. Então ele falou que vai para Pequim que você toma um susto. Então vamos ser sinceros. Eu acho que a China e a Índia, que também eles sabem fazer o dever de casa. Os indianos também sabem. Eles tinham um problema lá na Índia de chuva, de água, que eles botaram uma tecnologia para resolver, Fran. Eles viraram o jogo. É como se Israel também é muito bom, né? Você sabe que cada árvore de Jerusalém é calculado em gotas. Quanto de água ela vai receber. Não só o domo que protege eles dos foguetes. Então a tecnologia virou assim essencial. Sobrevivência para uma grande potência. Se a gente trouxer isso para os pequenos negócios, a inteligência da DeepSeek de simplificar. O que você poderia falar, Alex? É isso que eu falo na minha consultoria para o cara que está lá com... Você já pega cara que está com 50 funcionários? Sim, sim. Já é um pouco clientes, o seu ICP? Sim, sim. A plataforma que a gente lançou há 6 meses atrás e tem inteligência artificial, ou seja, ele pode usar até para o chatbot inteligente dele, ele passa a partir de R$500 por mês. Uma plataforma que ele pode sair usando. Falei dos R$500 hoje, então, quase uma pré-munição. Quer dizer, é algo que resolve um abacaxi grande. Que cabe no bolso dele, já consegue fazer um controle de disparo de e-mail marketing, já consegue criar processos de aprovação. Sabe onde que a gente está desenvolvendo o chatbot agora? Então fica de quem quer investir em startups. Se a gente está aqui, entra. Quanto mais gente entrar, a gente vai aquecendo o mercado. Depois, bom para todo mundo. Quem se der muito bem, me compra depois, né? Ou eu compro alguém. Cara, chatbot para o próprio pessoal do RH, um funcionário novo entra. Sim. Não tem uma confusão? O onboarding, né? O onboard do novo funcionário? Onde que está o manual de identidade da marca? Os primeiros passos. O cara não sabe nem onde está. E a gente está desenvolvendo agora um chatbot, podemos chamar assim, que vai conversar com os dados da sua campanha de marketing. Bom. Então,
Cara, como é que foi minha campanha? Cara, olha, sua campanha, de que data você quer? Olha, os últimos 30 dias. Você quer analisar performance ou aumento de marca? Eu quero analisar, olha, você teve tantos cliques. Só que o cliente, às vezes, ele não entende clique. Ele tem que fazer perguntas assim, né, Fran? Foi bom? Quantos entraram no site? Tá indo bem? O que eu poderia melhorar? Onde que eu poderia colocar mais dinheiro? Essa é a sacada. Para capacitar o time de CS e dar respostas melhores para o cliente na ponta. Bem-vindo ao novo universo. Eu acho que a inteligência artificial entrando nisso. Isso que você acabou de falar é exatamente essa personalização da inteligência artificial. Ou seja, para o RH, para o marketing. São perguntas que eles, usuários, gostariam de fazer, até têm vergonha de fazer para o chefe, mas vão ali na inteligência artificial e vão ter boas respostas. Esse negócio de ter vergonha... Pode colocar assim, tem medo de perguntar pro chefe? O chefe já deu 5 treinamentos. E o pior é que as pessoas esquecem, né? Eu acho que no nosso universo de tecnologia eu vejo isso. Eu acho que a pessoa faz a primeira vez, ela usa um sistema a primeira vez, ela consegue fazer. Só que às vezes ela vai fazer de novo, daqui uns 3 meses, aquele mesmo processo. E aí, ela esqueceu, né? Ela esqueceu. Então, de repente, tem uma inteligência artificial para apoiar esse colaborador, né? Que nem todos nascem com desenvolvedores, né? Nem todos têm aptidão tecnológica. Então, tem alguém que fala, olha, preciso de ajuda em tal processo, né? Então, ter uma inteligência artificial para amparar o colaborador também, eu acho que vai ser um grande momento. Muito Até útil. porque, eu vejo assim, a gente vem discutindo isso em vários podcasts, mas o que nós analisamos é que os serviços realizados por um profissional júnior hoje, a maioria das vezes, uma inteligência artificial vai resolver. Concordo. Vai começar a avançar um pouco mais, mas pensando no cenário atual, muita coisa operacional que um júnior faria, a inteligência artificial vai resolver. E eu acho que vai ficar muito sobre o papel das empresas, não sei a visão de vocês, educar esses novos profissionais e treiná-los. Então, ter uma inteligência artificial como um mentor do lado ali daquele novo colaborador, olha, você tá fazendo errado, né? Eu brinco até que tem um episódio de um seriado que eu gosto bastante, que é um médico treinando num boneco de plástico, né? E ele tá lá, daí o cara tá vendo, só que não é inteligência artificial, o cara tá vendo por um vídeo. Bem, ele vai morrer, bem, ele tá morrendo, bem, né? E o cara treinando ali no boneco. Eu falo, acho que daqui a pouco vai ser assim, né? Tipo, a inteligência artificial está vendo o que você tá fazendo. Bem, olha, vai acontecer, hein? Olha, vai Francine, tá errando, hein? Ó, a Francine vai pegar esse relatório. Pensa bem, a Francine já te deu 3 treinamentos nisso. Olha, Francine, você vai pegar a Francine num dia de pá virada, que a viagem pra Califórnia não saiu. A viagem pra Califórnia não está saindo, nem pra Dubai. Mas eu vi também um filme muito bacana sobre isso, né? Não sei qual que é a opinião de vocês, mas a inteligência artificial virando um robô efetivo, andando por aí, né? Como uma pessoa, tendo uma identidade, você podendo ceder seu rosto pra esse robô. Então, você pode se candidatar a ter o seu rosto em um robô andando por aí. E aí, obviamente, sempre acaba em guerra, né? O problema se é ou não. É que é o roteiro de Hollywood, né? É um roteiro hollywoodiano, mas o filme é bom porque o que eu achei mais interessante durante a guerra, os robôs estavam ali querendo se esconder para não serem alvo dos mísseis. E aí, quando eles olham, se eles forem até o lugar onde eles poderiam se esconder, tem 15 seres humanos ali. E aí, por ser inteligência artificial, eles entendem o seguinte: eu preciso preservar a vida humana. Então, eles ficam ali para se autodestruir, para não correr o risco do míssil chegar até os seres vivos. Um negócio futurístico, porém muito interessante. Legal. Esses filmes eu adoro. Eu já assisti alguns aí. A minha opinião vai voltando aqui para o presente, né? Quando eu estou falando de inteligência artificial em palestras, por exemplo, uma pergunta que sempre me fazem a inteligência artificial então vai tomar o emprego de nós humanos, né? Que poderia pegar uma empresa do júnior, pegar todas e tem tudo a ver com o nosso papo aqui hoje, mas os call centers, inclusive tem vários aqui grandes, mas é uma função que a inteligência artificial vai dominar em pouco tempo. E essas funções, essas pessoas que estão lá, vão ter que fazer alguma outra coisa. Então, tem tudo a ver com a sua pergunta, Fran. As empresas vão ter que treiná-las, as pessoas, prepará-las para outras vagas.
Mas a minha percepção a gente vai perder vagas nesse exemplo, mas a gente vai gerar muitas outras novas funções que nem existem ainda. Então, uma das coisas que já não é tão novo assim, né, mas não existia, é piloto de drone. Piloto de drone. Você coloca ali o seu oclinho, vai ali com o drone, mas você vai brincar com o drone? Não, é redução de custo. Para quê? Antes, meu tempo de consultor, a gente ia lá fazer o fechamento de estoque. Então, tinha que ir lá colocar a escada no estoque, colocar o capacete, o protetor, o óculos, subir e marcar num papel e numa folha quantas caixas, quantos itens tem daquele produto. Hoje você faz isso com o drone. Você vai com o drone, vai nos QR Codes, para lá, para cá, e uma pessoa sentada. Então, demorava uma semana para fazer isso nos nossos projetos. Para entrar em produção, o sistema você tem que contar todo o estoque, subir na plataforma e agora pode vender. Tá tudo aqui, tem 100 desses, você faz com um drone. Essa função não existia. Então, coisas que vão surgindo de novas funções que vão realocar esse pessoal. Mas a gente vai ter que treiná-los. O piloto de drone tem que ser treinado. Tem um curso, é um brevet exclusivo, simplificado, mas é um brevet para pilotar drone. Então, acho, respondendo a sua pergunta, que a gente vai ter um realocamento de pessoas e as empresas vão ter que olhar para isso. Elas vão ter que treinar essas pessoas para ocuparem novas funções. Se essas pessoas não estão dentro dessas companhias olhando para isso, possivelmente elas vão ter que se mexer e procurar treinamento, procurar se aperfeiçoar. Toda vez que eu vou falar de inteligência artificial, no final, meu último slide é que as pessoas não serão substituídas por inteligência artificial. Elas serão substituídas por outras pessoas que conhecem inteligência artificial. Então, é uma chacoalhada neles na sala para que eles comecem a estudar, a olhar para isso. Não precisa trabalhar com isso, mas já começa a olhar o que está acontecendo no mercado. Eu tenho uma crítica ligando os dois pontos de vocês, que eu acho que é uma coisa que todo mundo vai ter que pensar. Até usando o seu exemplo do drone. O Harari, ele escreve Uma Breve História da Humanidade, mas depois ele escreve o segundo livro, que é o Homo Deus. Nesse livro Homo Deus, ele fala de inteligência artificial antes do Moon, antes do hype. 2022. Era 2021. OpenAI 2022. 2022. OpenAI, finalzinho de 2021, dezembro de 2022, começou ali. Janeiro de 2023, eu reuni todos os jornalistas da nossa agência para bater papo. Eles não sabiam nem o que era janeiro de 2023, né, Fran? Você lembra? Uhum. Era só eu, a Fran, a Thaís, ninguém sabia. E eu falei, gente, inteligência artificial é isso, a gente vai ajudar nisso. Isso era janeiro de 2023. Mas o Harari escreve o Homo Deus em 2018, 2019, falando da inteligência artificial. E a questão, 300 pessoas trabalhavam atrás do piloto do Pentágono, do exército norte-americano. Para um piloto de avião, 300 pessoas trabalhavam atrás. Suportando isso. Engenheiros, técnicos, mecânicos, o pessoal atrás dele. Esse cara agora veio ser piloto de drone. E várias dessas profissões modificaram. E tudo bem. Continua as mesmas 300 pessoas trabalhando, mexendo. Fazendo coisas diferentes. Vindo para a inteligência artificial. Só que ele considera que essa mudança vai ser muito grande na sociedade porque o tempo está muito curto para adaptar a força de trabalho. Porque quando você pega a Revolução Industrial... Demorou anos, né? O cara perdeu... Ele perdeu o emprego de motorista de trator para as colheitadeiras, mas ele teve 10 anos para se readaptar. Parar, né? Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem mais. Então o cara já está com 40 anos e vai perder o emprego dele. Ele não tem... É um problema. Ele não vai ter 10 anos para conseguir ser piloto de drone. Vai ter meses. Então, ligando esse ponto, é algo que ninguém tem a resposta. O pessoal já tem falado que os governos vão ter que pensar numa ajuda de custo mínimo social. Um vale família lá, vale fica em casa. E vai fazer o quê? Está sendo discutido, porque a velocidade que 4.000 pessoas vão perder o emprego lá no call center
E esse cara, para voltar para o mercado, ele não é o cara, o motorista do trator que perdeu, que veio para a cidade e virou motorista de Uber. Não. Não vai ter esse tempo. E falando o que você tinha falado, vai perder, Alex, o Júnior. Eu tinha mapeado na minha cabeça, Flamengo, o meu filho, minha filha. Se eles forem vão para tecnologia. Boa. O meu filho começa como programador júnior. Não vai mais. Era a cabeça que eu tava até pouco tempo, tá? Se o Henrique ou a Rebeca entrar como programador júnior, bom começo. Um ótimo começo. Vai lá ficar fazendo teste de erro. Teste de erro, análise de requisitos, coisa de estagiário, né? Sim. Primeiras atividades. Documentação. Documentação. Sprint teste. Trabalha lá 2 aninhos, programador júnior, começa ganhando uns R$3.500 por mês. Depois ele vai ralar na faculdade, vai se formar programador, analista de sistema, bibibibobô, não tem programador. Um analista de sistema, um engenheiro de software, ele sobe para programador júnior, programador pleno. Isso tudo. Sênior, né? O que eu acho que vai acontecer? Ninguém tem a resposta, mas esse cara iniciante acabou. Vai já acelerar. Não, acabou. Eu acho que acabou. Meu filho tá com 13 anos, daqui 5 anos, aí acabou mesmo. Acabou. Então ele não vai ter esse primeiro degrau, Fran. Mas e aí, como é que ele entra no mercado de trabalho? Me explica. Se ele... É o que eu falei se aqui, ele não sabe, na minha visão... Ele tá lá com 18, 19 anos. Tá no primeiro ano da faculdade. Vamos ser sinceros. Não sabe juntar o creculé. Esse é um ótimo ponto. Eu escrevi sobre isso, acho que há 3 anos atrás. Foi o post que eu mais tive visualização no LinkedIn. E o texto era: os dev júniors não são convidados para a festa. E era exatamente essa estratégia, porque sem conectar com a inteligência artificial ainda, mas os novos desenvolvedores, as pessoas da tecnologia, eles estão cada vez menos sendo chamados e sendo contratados. As empresas focam só no que a gente já está produzindo. Sim. Então, esse gap, mesmo sem inteligência artificial, já é uma realidade. As empresas acabam querendo contratar estagiário com experiência. Incrível isso, mas é a realidade do mercado brasileiro. Com a inteligência artificial, essa aceleração que deve acontecer, na minha percepção, estou ali o dia inteiro olhando essa geração Z, né, e a geração Alpha agora. Sim. Geração Alpha, eu estava outro dia no Senac falando com os professores, e eles falam: nossa, eu perguntei a idade deles, eu comecei a fazer a conta, foi já é a nova geração. A gente vai ter que saber lidar com a nova geração. Eu falei: não, mas eu tô com a Z lá. Pô, eu não aprendi direito nem com a Z, já veio a Alpha. Eu tava lendo sobre isso, eu acho que a Alpha tá vindo mais preparada do que a Z. Eu ainda não conheço. Eu ainda não tenho lá, mas... E o professor comentando sobre isso. O que eu acho que deve acontecer é um período de adaptação de um júnior, por exemplo. Eu acho que não vai ter como evitar dessa cadeia de crescimento, mas o tempo de aprendizado dele vai ser muito pequeno. Então ele vai ter que estar inclusive já vai ter que estar pronto para entrar numa função dessa. Não é como antigamente que ele vai aprender muita coisa dentro do primeiro emprego. Ele vai ter que estar já mais antenado com tudo que está acontecendo para já ter um período curtíssimo e já dar os seus pulos ali. Um cara que já aprendeu a fazer engenharia de prompt. Engenharia de prompt, que também é um emprego novo, não existia. Né? Super importante para a inteligência artificial. E hoje isso já é uma realidade. O desenvolvedor pleno e sênior... não vou falar o 100% para não errar, mas 90% já tem o seu funcionário digital. É o OpenAI. Sem dúvida. Ele já tem ali... Você viu o Mark Zuckerberg? Ele produz mais. Você viu que o Mark Zuckerberg não quer mais contratar no futuro engenheiro de software, né? Ele quer substituir, né? Por uma inteligência artificial. Essa semana eu vi no Twitter, as primeiras vagas de emprego não é para humanos. Está escrito assim. Chegamos, né, nessa fase. Não é para humanos. Somente... O filme que eu assisti, acho que vai virar realidade. Tá bem próximo, viu, Fran? Somente agentes. Então, eu que sou um desenvolvedor, eu posso desenvolver um agente com inteligência artificial e candidatar o meu agente para a vaga. Incrível.
Olha que bacana, nós vamos ser geradores de agente e a gente vai ser intermediador de vagas de agentes para o trabalho. No futuro, o meu agente vai conversar com um agente da Porto Seguro. E vai ser sensacional. Vão ser agentes, o meu agente conversando. Eu tive uma dor de cabeça que eu fechei o voo para a consultoria que eu vou dar. Eu demorei um tempinho para achar a tarifa. Cara, o meu agente vai buscar, vai fechar a viagem. Já é a realidade, né? Mas daqui a pouquinho vão estar os agentes se conversando e falar, uma agenda nova apareceu para você aqui. Só tá porque tá dentro de todos os crivos, eu não precisei falar nem sim nem não, já sabe o que tá permitido ou não, o outro agente também, e vai ser assim para tudo, né? Aí você vê que a gente começa a falar de inteligência artificial, a gente praticamente finaliza o episódio falando de inteligência artificial. Era só para ser um pedacinho. Era só para ser algo, né? Vlamir, se eu quero me conectar com você, se eu quero conhecer a sua solução, explica um pouquinho agora nessa reta final as dores que a sua empresa resolve. Fala, Alex, a gente é muito bom nisso daqui, ó, nosso grande diferencial e como é que a gente se conecta com você. Bom, vamos começar pelo como se conecta. A gente tem lá o site com todo o institucional, é iv2.com.br, lá acho que é a ponta de partida para me acharem. Estou nas redes sociais também, como Vlamir IN, tudo junto. Falo de tecnologia há bastante tempo, então super aberto aí para qualquer um que quiser nos encontrar. A IV2 ela é especialista em fazer automação de processo. Então, os clientes que estão com os seus RPs, seus sistemas CRM, e estão precisando melhorar os processos, a gente conhece isso. Esse é o nosso mercado. A gente está fazendo isso há 17 anos, como eu comentei. Isso que a gente sabe fazer. Então, automatizar, melhorar os processos e trazer as reduções de investimento que as empresas geralmente têm fazendo da forma que estão fazendo. A gente consegue entender como melhorar o processo, automatizar, digitá-lo com as plataformas que a gente trabalha. Eu falei de uma que a gente tem, mas a gente trabalha com outras plataformas de mercados internacionais. A gente vai ver o melhor a ser indicado e executar o projeto. É isso que você tem um ICP meio desenhado, empresas a partir de X faturamento, X funcionários? É bem amplo, viu, Alex? Porque a partir de, por exemplo, plataforma própria nossa, a gente já consegue automatizar com R$500 por mês. Então, é um cliente que pode ter 15 funcionários, pode ter 20 funcionários, faz sentido. Já dá para ir resolvendo um problema. Sim, mas a maioria dos nossos clientes, o mercado nosso, a gente está ali no middle market para o large, para o grande. Então, o ideal 100 funcionários para cima... já é um bom candidato para uma discussão em melhoria de processo, em como... Ele já tem as dores, né? Exato. Já está ali sofrendo para digitar as notas fiscais que ele recebe todo dia. É uma dor normal para todo mundo. Sim. Sofrendo para seguir corretamente as regras fiscais, sofrendo para ter os seus relatórios analíticos de quem entrou no meu site, quem comprou, quem não consolidar comprou. Estoques de várias lojas. Exato, as dores. E principalmente pensando nessa digitalização, nesse passo, né, para a empresa entrar no mundo digital. Isso que a gente vem conseguindo ajudar as empresas há bastante tempo. E o pessoal aqui da região de Jundiaí, que quer se conectar com você, com a associação, como é que funciona também? Só para deixar claro isso aí. Né, ou a Associação Tecnologia e Inovação de Jundiaí, são as iniciais, né? A TIG. É uma associação nova, tem 6 meses de vida, e a gente abriu com esse intuito. É uma instituição sem fins lucrativos, mas para conectar empresas de tecnologia, pessoas, mentores e e setor público. Fazer a cena de inovação aqui na nossa cidade acontecer. Como eu falei no início ali, eu sou um dos conselheiros de tecnologia da cidade, né, com uma função não remunerada, mas com um monte de problema, né, para resolver. Porque Jundiaí tinha um fórum de tecnologia ali com o pessoal. Na área do empreendimento de Jundiaí também eles estavam com essa área de tecnológica, né? Tem várias células. Estão tentando... Exato, a associação é para conectar tudo isso que vem acontecendo em ilhas, né, em locais diferentes, com pessoas fazendo, né, bastante coisa. A ideia da associação é conectar tudo isso e fazer algo positivo para a cidade, não só para Jundiaí. Né? Se eu mandar uma mensagem para você ali, dá para você dar o próximo passo da pessoa. Se ela é uma empresa de software, uma startups, pessoas que querem ajudar na cena de inovação aqui da cidade... Todas elas são super bem-vindas. Estudantes das várias áreas de tecnologia. A IV2 está ainda contratando iniciantes? Tá, a gente tem uma das empresas que a gente tem lá, das 4,
é uma de formação de novos profissionais. A gente tem bacana. 1.800 alunos lá. Começou a ensinar Python lá? Também tem um curso de Python. Eu já vou falar pro meu moleque. Uma boa área. Mas se você quer uma dica pro filho, que eu daria... A minha só tem 10, né? Ela não é da área de tecnologia, da área de artes. Boa. Uma das frentes que a gente está forte em treinamento é a da plataforma que a gente representa, que é americana, chama ServiceNow. ServiceNow? ServiceNow é uma das maiores do mundo em automação de processo. Essa é uma área fantástica para quem quer começar. O Júnior, que a gente estava brincando, né? A gente forma muitos novos que viram consultores. Não só para nós, mas para o Brasil inteiro. E é uma dor gigante, né? Questão de processos, melhorar processo. Muito bom bate-papo, Francine Nunes. Nossa, a gente fica... Já acabou? Voou, né? Obrigado, você. Tem várias coisas pra gente está falar e acabamos ficando aqui. A gente gosta de pessoas assim, da arena, gente do campo de batalha. Se você está nos ouvindo até agora, curtiu, porque, pô, 1 hora de podcast, você merece. Merece um joinha, uma inscrição e um comentário. Eu sei que você já tem assistido 3, 4 episódios. Vale a pena, de repente, você mandar uma mensagem pra gente? Você pode nos encontrar no Instagram, Playgrowth Podcast, no YouTube, Playgrowth Podcast. Joga no Google, Playgrowth Podcast, tem os nossos links lá pro Spotify, pro YouTube. Nos dá 5 estrelinhas no Spotify, compartilha com os amigos. Segue a gente no TikTok. Segue a gente no TikTok. Todas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um Obrigada, prazer. viu? Muito obrigado pelo convite. Até mais.